Então a gente precisa dos dados, né? O servidor precisa do usuário, vamos escrever aqui usuário. Daí depende de como vocês instalaram o MySQL no computador de vocês aí, ou se vocês estão usando o computador do IF, né? O meu usuário é o root e a senha é vazio. E o banco de dados aqui a gente vai colocar banco, chama loja info, né? Depende de como vocês criaram aí. O meu eu criei como loja info. MySQL Connect, aí vem os parâmetros. Vamos ver a ordem dos parâmetros aqui. Deixa eu pegar. Vou escrever de novo que ele vai falar a ordem. LI Connect. Olha lá, host, no nosso caso a gente vai mudar a variável para o servidor. Aí o user, que vai ser o usuário, né? Password, a senha que a gente colocou lá em cima. E o último, database, que a gente muda ele para banco. Ok? Os outros dois parâmetros são opcionais, né? Que é quando você vai conectar utilizando uma porta diferente e tal, outras coisas. Beleza? Vou dar um pause aqui. Então, ó, tá prontinho aqui. Para eu conseguir utilizar na index a própria variável conexão, eu dou um include nela aqui, né? Ó. Na index, eu venho aqui e dou um include. Ó, include conexão.php. Beleza? Agora, aquela variável conexão vai ficar disponível aqui para eu fazer consultas, né? Essas coisas aí. Essa variável aqui, ó. Se der algum erro, aí você pode... Ela não vai funcionar aqui nessa tela. A gente acabei de incluir ela aqui. Tudo bem? Vamos lá, ó. Daí, esse arquivo, na verdade, essa variável vai ser utilizada o tempo todo, né? Olha como é simples para você executar uma consulta SQL. Acho que está meio escuro aí, né? A gente tem o MySQL Query, passa sempre a conexão, MySQL Query, passa a conexão, o arquivo de conexão, e a instrução SQL. Bem tranquilo, né? Para executar como é que fala? Uma inserção, a gente pode utilizar o query do mesmo jeito como é no SQL, quando você precisa buscar alguma coisa. Só que tem um jeito mais fácil, mais seguro de a gente fazer isso, né? Vamos começar, pessoal, que eu acho que é mais interessante, já dar uma motivada de você ir no banco e trazer os dados. É mais interessante, né? Você fazer um select já em cima do que a gente tem lá. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que essa loja vai ser assim. Vai ter uma listagem ali com as categorias. A pessoa clicou na determinada categoria, vai listar os produtos daquela categoria, né? Então vamos fazer primeiro essa primeira parte aqui, essa primeira tela vai listar as categorias que a gente tem lá no banco. Olha só, vamos lá então. Vamos criar como que seria o nosso SQL para listar as categorias? O que vocês acham? Como que é, gente? Vocês falaram agorinha. A tabela chama categorias. E aí, como que eu faço o SQL para listar todas as categorias? Todos os dados. Select. O que mais? Beleza. Daí, a gente salva em uma variável. Sempre esses três passos acontecem, né? Quando você vai fazer uma consulta. Você tem a construção do SQL, aí você tem a execução do SQL,
e você tem a consulta em si e depois percorrer os valores que essa consulta vai te devolver. Então, ó, um segundo momento, vamos colocar aqui um padrãozinho que eu sempre uso, ó, cell, que é a de seleção. E aqui eu chamo de QCell, que é a carry, né, a execução da carry no banco de dados em si. Aí esse primeiro parâmetro é o link, que é aquela variável conexão que a gente está lá dentro do próprio conexão. E o segundo parâmetro é o SQL propriamente, olha só. Beleza. Aqui a gente executou e o caminho é como se fosse o atalho para a gente acessar os dados relativos a essa consulta, eles estão aqui. E aí é através dessa variável que a gente vai percorrer esses dados. Vamos executar um único aqui, o primeiro registro. Olha só como que eu faço. Eu faço assim, aí eu coloco rcell, é um padrão que eu utilizo, vocês podem usar outra coisa. O R é de roll, que é linha, né? E aí vocês podem executar o MySQL e fetch. E tem várias possibilidades, pessoal. Tem o fetch all. Esse fetch all ele vai trazer para esse rcell um vetor com todos os registros de uma vez só. De uma vez só. E aí você pode percorrer ele com o for ou com o for each, né? O fetch array ele vai devolver um array, né, com o primeiro registro, com os dados do primeiro registro. O assoc ele não é um array propriamente. Ele devolve como se fosse um objeto. E aí você acessa ele. Na verdade, o array do fetch array, ele tem os índices como um array tradicional, 0, 1, 2 e 3. O fetch assoc, ele tem os índices com um alfanumérico. Então você consegue acessar o vetor na posição idêntica ao nome do banco de dados, ao nome da coluna do banco de dados. Vamos utilizar o assoc, que vocês vão ver. E aí o objeto ele vai transformar, ao invés de um array propriamente com esse índice alfanumérico, ele traz por um objeto. Mas cada registro na tabela. Isso, ele vai trazer um objeto. Vai se tornar um objeto já. Só que é um objeto que você acessa é um objeto primitivo. Você acessa como se fossem os atributos. Os atributos não tem o get e o set, não. Ele não encapsula os valores, você acessa ele direto. Vou fazer os dois exemplos aqui, os três, né? Ó, fetch assoc. É muito utilizado. Ele recebe como parâmetro o deixa eu ver aqui. Result, ó. MySQL e result, que é o resultado aqui do nosso QCell. Vou colocar aqui, QCell. Ok? Uma desvantagem, depende do jeito que você vai querer pegar, né? O rcell ele vai trazer o primeiro registro. Então você pode acessar o nome da categoria. Vamos dar uma olhada no banco aqui, ó. Como que é o banco da categoria? Ó, é ID e nome. Você pode acessar essas duas coisas do primeiro registro. Então, aqui eu vou escrever echo, eu faço assim, rcell, ID. E aí eu vou pôr um tracinho, sei lá, uma coisa assim, uma seta, e o rcell, nome da categoria. A mesma coluna, o nome da coluna do banco de dados vai ser a coluna que você vai acessar aqui. Ok? Ó, ID e nome. Tá bom? Olha que legal, já está pronto. Já vai exibir ali o nome e o ID da primeira coluna, do primeiro registro, né? Se der certo. Vamos dar uma olhada lá. Ó, tá faltando o usuário ali, tá com um problema. Vamos olhar a conexão. O usuário, aqui ficou usuário, né? Usuário. Vou executar de novo. Vai lá. Monitores. Já está acessando a primeira linha. Se você faz um fetch all, fetch MySQL e fetch all, ele vai trazer todos os registros. Aí se você der um print, né, ele vai exibir todos. Mas olha só que interessante. O PHP, esse rcell aqui, ele devolve. Você pode colocar isso aqui dentro de um